Olá, pessoal! No episódio de hoje temos um assunto que está super em alta, mas antes da gente começar, já vou falar para você se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente lá no Instagram. Mas olha, hoje a gente vai falar sobre o espelho. Aquele que ou a gente olha muito ou a gente evita olhar o tempo inteiro, quando a gente não está muito bem com a gente. Qual é o peso do espelho? Vamos falar sobre vaidade, autoestima, escolhas, decisões, procedimentos, excessos, naturalidade. E para isso, eu convidei a doutora Fernanda Beckman para a gente falar um pouquinho sobre essa dermatologia moderna. E claro, contextualizando bastante com a sua vida, contando um pouquinho da sua maternidade, da sua carreira, dessa trajetória. Então, me conta um pouquinho das suas expectativas para hoje, um pouquinho sobre você, para a gente já começar conhecendo mais a doutora Fernanda. Exato, Cris, que bacana. Primeiro, eu estou muito feliz em estar aqui, em compartilhar também um pouquinho com a minha história, né, ao longo da vida, falar um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho também do meu olhar em relação a procedimento, aos atendimentos, falar um pouquinho também, né, de maternidade, falar um pouquinho do Quiet Beauty, que está muito em alta. Então, acho que vai ser um papo bem legal, bem leve, que eu acho que tem muito para agregar. Maravilha. E para a gente poder começar, assim, eu quero muito que a gente hoje traga a visão de que a dermatologia tem os bastidores, né? Tem a vida do médico por trás. Exato. O dermatologista hoje é o especialista que eu chutaria aí que é o especialista mais pressionado a estar 100% na perfeição. Né? Ele tem que estar sempre bonito, com a melhor pele, com a melhor roupa, com a melhor joia, a melhor bolsa. Então, tem essa pressão sobre o dermatologista porque é a área que está crescendo muito. E aí, essa busca pela beleza, né? Ela tem os excessos e tem as dosagens ideal. Hoje, você considera, assim, para você mais difícil, né? No momento que você está de carreira, ainda é difícil lidar com essa pressão da especialidade pela tua evolução? Ou ainda é difícil também lidar com essas expectativas das pacientes, né? Porque eu acredito que elas cheguem, às vezes, querendo o resultado se tornar outra pessoa, Exato. né? Uhum. E, às vezes, é difícil de você explicar para ela que você precisa ter algo natural, ou então que o resultado que ela quer, às vezes, não é com o dermatologista, às vezes precisa de uma colaboração com a plástica, enfim. Como que é um pouquinho dessa frustração, expectativa do médico-paciente? Isso é um ponto muito importante, até um ponto que muitos pacientes trazem para mim, né, e até colegas médicos. A gente entende que a dermatologia ela traz esse peso, né? Primeiro a gente acha que é mais como um estereótipo, na verdade. A gente linka médico, dermatologista e o estereótipo já é a bolsa da Gucci, é a bolsa da Prada, é o botox em dia, é o preenchimento labial, é aquela doutora que a gente vê aquela pele de efeito BB Blur, né? Então é o médico que eu quero ir, que eu vou ver no Instagram aonde ele come, aonde ele vai, aonde ele viaja, com que roupa que eu estou usando, o que eu estou vestindo, o carro que eu ando. Então, é um peso muito grande que a gente carrega. Mas a gente tem que entender o seguinte: tem sempre muito bons profissionais, né, no mercado, mas a dermatologia, sim, ela traz esse peso. E eu acho que a imagem com que a gente traz para o paciente, ela talvez fidelize um pouco mais o paciente. Então, acho que é uma forma, talvez, do paciente em querer tá sempre fazendo procedimento, tá sempre com aquela visão do eu mais belo, né? Então, ele traz isso como uma forma de conforto para mim, né? Então, assim, minha doutora é aquela, então ela se veste tão bem, por que eu não posso, né, trazer isso para mim como uma inspiração? Então, ela anda sempre tão bem vestida. Às vezes, eu tô ali com N problemas na cabeça, só que a gente tenta não transparecer também. Então, é muitas das vezes que o paciente traz isso no consultório que a gente tenta sempre conversar. E eu acho, sim, dermatologia traz essa imagem, é um ponto que a gente vê cada vez mais crescendo, principalmente hoje com influencers, então redes sociais, Instagram, TikTok, a gente está sempre ali atualizando redes sociais, sempre tentando mostrar o status, mas eu acho que sim, é um peso que traz muito grande. E assim, eu acho importante a gente conscientizar os pacientes que esse peso do espelho, que é a nossa temática de hoje, ele também é real para o médico que está ali, né? Super. Então, como que é para você, assim, você se considera uma pessoa vaidosa, acredito, mas como é para você também os dias que você não está afim, né? Mas que você tem que se maquiar, tem que se produzir. Exato. Como é lidar com isso, com essa expectativa do paciente? Exato. E assim, tem muitos pacientes, eu falo primeiro que eu abraço o paciente, né? O paciente, ele tem meu número pessoal, o paciente tem ali, eu sou super acessível nas redes sociais, o pessoal que segue sabe que eu mesmo que converso, que comento, que respondo. Então, assim, é entender que nem todo dia você vai estar bem, né? Nem todo dia você vai acordar, vai estar disposta a colocar um rímel, a fazer um babyliss, a se vestir bem. E tá tudo bem estar assim também. A gente tem dias e dias e tá tudo bem. Às vezes, um momento mais delicado que eu tô passando, e às vezes eu posso não transparecer isso nas redes sociais, mas é muito comum, até porque, né, ser humano,
Então, eu acho que primeiro entender que você tem que estar bem primeiro com você mesmo, com a sua cabeça, diz muito também como você vai reagir nos próximos dias, nos próximos eventos, em qualquer saída. Eu acho que primeiro você estando bem com você mesmo, entender que a beleza ela vem de dentro, que você tem que fazer sempre uma construção da imagem e junto com o dermato, dá para você ficar belo, mas você também tá bem de saúde mental, que isso também é um ponto muito importante hoje em dia, né? A gente vê cada vez mais pessoas ultrapassando essa linha tênue, então é muito importante a gente segurar. E aí também a decisão ali do médico em falar, opa, tá demais, vamos segurar. Ou então o insight que mesmo o dermatologista tem na hora e falar, eu acho que está passando do limite, talvez tenha uma coisa ali psicológica por trás. E por que aquela pessoa não está bem naquele dia, sabe? Eu acho que Sim. talvez você se esconder por trás de procedimentos, talvez é uma forma que talvez o paciente vá falar, eu acho que quanto mais procedimento eu fizer, é uma forma de eu me sentir um pouco melhor. Sim. Então, acho que o médico também ter esse insight aí, a hora que a gente entra, né, também numa boa anamnese, numa boa consulta, eu acho que isso faz um diferencial para um grande dermatologista, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho interessante que você falou dessa busca, às vezes, o paciente se perder. E o médico ele tem que entrar em ação, porque às vezes a gente evita um pouco, mas a gente não pode ser hipócrita de falar que o médico também vende, Exato. né? O médico ele vende um procedimento, ele está vendendo um produto, é a marca que ele utiliza ali no material, no equipamento, na máquina, enfim. Ele também tem que ter essa experiência em venda. E é inevitável a gente falar que tem profissionais que perdem a mão, Exato, né? exato. Perdem a dosagem quando a gente fala de concorrência. E assim, o mercado da beleza, a busca estética, hoje é uma grande polêmica que não é a nossa intenção entrar aqui, mas a gente pode sim falar que tem aí a entrada de outras especialidades, como a odonto, a estética, a biomedicina, que entram na jogada, né, da estética. Exato. E os pacientes, eles muitas das vezes, eles subestimam os cuidados da saúde da pele, Exato. somente colocando como prioridade a estética. Como é que a gente conscientiza hoje o paciente que ele está chegando na primeira consulta com a dermato e, peraí, você não sabe nem se você tem uma doença de pele, um câncer de pele, você já foca direto na estética. Como que você também faz essa, entre aspas, venda da saúde? Exato. Isso é um ponto muito importante, porque assim, eu inclusive tenho N amigos odonto, cirurgião plástico, esteticista, biomédico, então assim, também o ponto nunca vai ser entrar nisso, né? A gente respeita, entende cada área, mas a dermatologia, eu sempre falo para os colegas dermato, né? Ela acaba banalizando um pouco, e eu vou até fazer uma comparação muito engraçada até, né? Eu tenho uma afilhada pequenininha que ela fala assim, a minha Dinda, ela é dermatologista, ela aplica Botox. Então, as pessoas naturalmente já vinculam o dermatologista com o procedimento, o dermatologista com lábio, o dermatologista com Botox. E eu sempre trago casos, até nas redes sociais, que é muito importante, e também a visão do dermatologista, que torna isso também um grande diferencial, que é o paciente, quando chega para mim e fala, eu já quero aplicar um Botox, já quero fazer um preenchimento labial, e eu olho uma lesão suspeita. E quando eu faço a dermatoscopia, eu olho a lesão, eu vejo um câncer de pele. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial muito grande frente a tantas invasões que a gente tem hoje no mercado da beleza. Então, acho que é aquele olhar mais clínico, aquele olhar mais médico, é o paciente que eu vou aplicar uma toxina no terço superior e eu vejo um carcinoma basocelular, um espino celular, lesões cancerígenas que a gente tem que biopsiar, e aí a gente acaba ganhando mais o paciente nisso. Sim. E aí, de fato, a gente consegue abraçar tanto a dermatologia clínica, né, entender a pele como um todo, e também fazer os procedimentos ali junto. E assim, é claro que tem especialistas e especialistas. Você pode ter um nicho, você pode ter um segmento específico. Mas quando você tem uma divulgação um pouco mais generalista, você também tem que ter uma ética com aquele paciente, né? Exato. E falando um pouco assim de concorrência, você sente também que hoje muitas pessoas estão banalizando a especialidade já na formação, assim, eu quero entrar na dermatologia porque é a área que vai me dar dinheiro. E aí, quando chega na linha de frente, no consultório, a pessoa se perde e só fica ali focada em fechar preenchimento. A gente tem aí na internet, você vê vários relatos de pacientes que se sentem desconfortáveis, assim, não respeitou, queria me colocar um botox, queria me colocar um preenchimento, sem eu querer, não viu de fato a minha pele. O que você sente, assim, pensando nesses outros profissionais, o que eles deveriam hoje estar refletindo sobre isso? Exato. Eu acho que, assim, as pessoas também, quando saem da formação médica, elas já vêm com aquela imagem de quero fazer dinheiro, né? Então, vou para a dermatologia, porque a dermatologia sempre eu vou conseguir fazer um botox, fazer um preenchimento labial, um peeling, tecnologias, então, Ultraformer, Lavian,
N tecnologias que a gente tem no mercado e que trazem um bom retorno financeiro. Só que é muito importante também a gente entender que o tombo também é muito grande. Sim. Então, quanto maior a gente quer uma ascensão, talvez o tombo seja muito grande. Então, entender que é uma área, como muitas outras também, passíveis de ter frustrações. Então, sempre quando a gente entra também nesse pontinho da frustração, eu acho que a gente tem que sempre entender: por que eu comecei? Por que eu quis estar aqui? Né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Propósito, né? Propósito, exatamente. Muitos pacientes também mandam mensagem, quem é da área da saúde, né, que quer fazer estágio comigo, e eu sempre falo, gente, é um longo caminho, é um caminho com alto investimento. Às vezes você quer ali precificar, então depende do paciente, você faz um medium ticket, que você quer ser um médico de high ticket, mas você vai ter um longo percurso para isso. Exatamente. Então, aprender a lidar com essas frustrações. Eu acho que vale a pena você sempre conquistar cada conquista pequenininha, menor que seja, porque hoje em dia está tão difícil você pegar um paciente que você abraça, que ele entenda e que ele confie principalmente no seu potencial, que eu acho que é cada vez mais um trabalho para a gente fazer, né? Maravilha. Assim, quando eu elaborei esse episódio que eu te convidei, eu tinha muita vontade de falar sobre algo que eu vejo poucas pessoas falando, né? Que é justamente sobre o bastidor do que o médico também passa, né? Aqui, a maioria do nosso público são de profissionais de saúde, médicos, e assim, muitas das vezes a internet, na rede social, a gente endeusa a profissão e deixa de falar um pouco desses percalços, né? E quando a gente pensa em dermatologia, a gente pensa também no empreendimento, né? É inegável hoje que o médico, ele é um empreendedor. E quando esse médico, ele não se enxerga no empreendedorismo, ele está provavelmente colocando a carreira dele em risco. Exato. Por quê? Ele não consegue olhar como ele vai crescer, como ele vai se posicionar, como ele vai formalizar o marketing, estruturar uma equipe. É claro que a medicina ela tem um propósito lindo, o salvar, cuidar e manter vidas. Mas você também tem que saber se manter no mercado, né? Afinal, você é um ser humano, tem conta, tem necessidade. Exato. Como que o dermatologista hoje, ele tem que se renovar a cada dia, assim? Conta para mim um pouco da tua experiência. Como ter essa humildade de saber exatamente isso que você falou. Olha, eu tenho que respeitar cada passo, cada conquista. E, além da humildade, manter o sonho de que, eu quero evoluir, eu quero investir mais, porque a gente não pode negar que se você não tem um capital de investimento, você tem que percorrer um caminho, né? Porque é um investimento alto, a dermatologia. Exato. Isso é um ponto também muito importante, porque assim, não adianta nada você sair da tua formação médica, você sai da tua especialização já achando que você vai ser rico ali no primeiro ano. O carro dos sonhos eu vou conquistar no primeiro ano, o meu apartamento não é bem assim. A gente tem que entender que grandes sonhos trazem grandes frustrações na maioria das vezes e tá tudo bem. Por isso que também é importante a gente conversar sobre isso. Até para a pessoa que idealizou tanto não ter um tombo muito grande. Então, assim, o que eu acho? A precificação para o paciente, eu acho que isso tem que ser tudo muito bem elucidado para ele, né? Desde a xícarazinha que a gente usa, a colherzinha, um mimo, ou então campanhas que a gente sempre faz de fim de ano, isso traz um alto custo para o médico. E não é todo paciente que entende. Sim. Então, é aquela bolsa que eu quero colocar com aquela necessaire, e a dermatologia traz muito isso, né? Até um spoiler aqui do fim de ano, um kitzinho que eu já quero montar. Então, isso tudo é um custo alto para mim. Sim. É custo de manter secretária, é custo operacional, é o custo das locações dos aparelhos, que está cada vez mais em alta. A gente acaba com o Ultraformer 2, já vem o 3, depois já tem agora o Fotona. Então, assim, vários exemplos. Tem o custo com secretária, tem o custo de luz, tem o custo de muita coisa. E talvez a pessoa que queira começar, o médico ali recém-formado, principalmente, não tenha isso em mente. Então, acho que sempre batendo nessa tecla, celebre pequenas conquistas. Eu acho que isso muda muito, principalmente a tua visão em relação a progresso. Sim. Então, acho que vale a pena sempre você estar celebrando o mínimo que seja, para você sempre estar ali subindo um degrauzinho de cada vez. E eu acho que quando a gente consegue conciliar essa mentalidade com tá tudo bem, um step de cada vez, você tem tudo para dar certo. E aí você consegue alinhar um bom marketing, tudo vem aos poucos, trazer um bom feed, né, que eu acho importante hoje em dia no mercado. O paciente, quando vai marcar uma consulta, ele quer ver o profissional que vai atender ele quer ver o procedimento que ele fez, ele quer receber aquela segurança, aquela confiança do médico que vai estar com ele. Então, acho que é por aí. Eu acho maravilhoso isso, porque, assim, é algo que, na teoria, é lindo, mas na prática os pacientes não entendem isso. Exato. Né? Então, assim, hoje a gente tem que respeitar mais
que a gente tem especialistas, Uhum. né? E além da especialidade, a gente tem os nichos de atuação que Sim. aquele profissional escolhe seguir. Então, a gente não pode aglomerar o dermatologista em uma única caixinha que é a estética. Exato. Então, assim, se ele não tem a melhor máquina, ele é um profissional ruim. E a gente precisa conscientizar os pacientes sobre isso, né? E eu queria que você trouxesse um pouco dessa reflexão, porque, assim, os pacientes hoje, eles abrem o Instagram, eles seguem as dermatos mais seguidas, mais influencers. Eles estão vendo as blogueiras, as famosas, fazendo procedimentos de forma como se o custo fosse 100% acessível, que a gente sabe que não é. E, por um outro lado, até que ponto eles estão dispostos a pagar pelo melhor laser, Exato. a pagar pelo melhor produto, pela melhor máquina, e entender que, de um outro lado, né, atrás da cadeira, atrás do jaleco, a gente tem o médico que vai ter que fazer um investimento altíssimo naquele equipamento para esse paciente. Então, como que conscientiza? Essa acho que é a fórmula mágica, né? Exato. Como que você tenta explicar para o teu paciente que aquele procedimento ele tem um valor? É. Não é um preço. Exato. Eu acho que, assim, se a gente tivesse a resposta 100% para essa pergunta, eu acho que eu sairia daqui super feliz. E eu daria até um coaching para isso para os meus amigos médicos. Isso é muito difícil, gente. Assim, tem treinamentos que eu saio do Rio, vou para São Paulo. Então, você imagina o custo operacional disso tudo. É passagem, é hospedagem, é o meu tempo, que é o mais valioso, ainda mais agora com o bebezinho, né, que todo mundo está acompanhando. É muita coisa envolvida. Então, assim, os cursos são caros, cada vez mais hands-on mais caros. Então, acho que, assim, ter como precificar isso e o paciente entender, você já está ali feito, né? Porque é muito difícil. E hoje em dia, cada vez mais no mercado, é uma cobrança muito grande para nós. A gente fala muito em dermatologista, né? Primeiro, por eu estar aqui, batendo esse papo super fluido com você. Mas outras profissões também, né, penam com isso. Então, assim, é um custo muito alto. Você imagina a gente comprar para a clínica um Fotona, um Ultraform 3, um MPT. Você tem que ter um retorno muito alto e manter esses pacientes. Então, é muito difícil. E não é todo profissional que entende isso, né? Sim. Isso que a gente entra naquele ponto da frustração. E às vezes você arredondando, você vai ter uma máquina, por exemplo, Exato. R$1 milhão. E você não vai conseguir atender centenas de pessoas para poder pagar aquele custo, né? E que daqui a 2 anos essa máquina já vira o 3, o 4, o 5, né? Exatamente. Então você tem que ter um giro ali muito alto para poder valer a pena. Então é nisso que a gente bate sempre nessa tecla. Se você entender isso, né, que você tem que estar sempre mostrar para o paciente, olha, você está disposto a pagar? Esse é um investimento. Por quê? E alguns pacientes que a gente tem até um pouco mais de intimidade, eu sempre falo nas consultas, né? Até porque todo mundo acompanha. É São Paulo, é Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde tem mais os treinamentos, né, hoje em dia. Então, assim, olha o custo todo envolvido nisso. Sim. Isso deve ser repassado. Até porque a gente é ser humano, né? Então, a gente tem muita conta para pagar, a gente tem que manter o consultório, a secretária, todos aqueles mimos que a gente faz excelentes no consultório para abraçar vocês bem. Então, acho que tem que ter essa consciência mesmo dos pacientes. Exato. E assim, vou deixar aqui 2 dicas, minha visão, você me diga se você discordar. Por um lado, para os pacientes que assistem a gente, pesquise mais sobre os médicos, né? Para você não ter uma frustração como paciente também de chegar numa consulta, às vezes a abordagem daquele médico não é a que vai condizir com o teu ticket ou com a tua expectativa, ou por outro lado, você tem até um potencial de investimento e aquele médico ainda não vai estar naquele momento profissional de conseguir te oferecer isso. E, por outro lado, quando a gente pensa nos especialistas, mostrar esses bastidores, né? Porque, às vezes, a gente tenta tanto manter essa capa da perfeição, está sempre pronto, está sempre maravilhoso, e a gente esquece que o que valoriza a nossa trajetória são os bastidores, né? É mostrar que você está fazendo uma viagem, é mostrar que você está comprando um look novo para aquele evento, é mostrar que você ficou de madrugada montando um kitzinho que eu vejo que você bota, porque humaniza o processo, né? A pessoa, às vezes a gente pensa muito que é delivery, né? Chegou aquela caixinha ali do nada. Não, alguém montou, alguém comprou, alguém foi até a loja, alguém pensou. Então, assim, tem todo um suporte por trás, né? Exatamente. E assim, quando a gente pensa na formação, né? A faculdade não te prepara para isso, isso é um fato. Mas teve algo dessa vida, desse lado empresarial da medicina que você foi surpreendido, assim? Muito, muito, mas muito. A gente sai da faculdade, a gente não sabe, médico não sabe fazer conta, gente.
a contabilidade, quando chega assim, você fala, what? O que está acontecendo? E é exatamente isso. Então, acho que é muito importante essa maturidade financeira, né? Eu evolui muito ao longo desses anos. A gente leva muita porrada ali. Então, a gente é obrigado a entender sobre isso, né? A poder conversar melhor com o teu contador, sentar, entender por que principalmente capital de giro. Então, aprender a montar planilha, montar tabela, até para você não ter prejuízo. A gente, na dermatologia hoje, o custo é muito alto. Então, se a gente não souber manejar bem o que está entrando, o que está saindo, e isso a faculdade não te prepara. Você cai ali e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que aprender isso para ontem. Até para você cada vez mais crescer, né? Então, eu acho que se puder ter essa consciência, né, antes, essa maturidade financeira, eu acho o ideal. Senão, realmente, é uma surpresa e você se vê como gestor. Você é um médico, você quer gerir uma clínica e você quer também tentar dar conta de tudo. Então, acho muito importante também a maturidade financeira vir junto. Eu acho que o desfecho disso, né, acho que a mensagem principal é que o médico ele não pode nunca parar de evoluir, né? Exato. É uma profissão como todas as outras que o conhecimento nunca é demais, né? O avanço nunca é demais. E ele também não pode ficar preso sempre àquela mesma cartela de paciente, né? Para ele evoluir, ele também vai ter que captar, vai ter que prospectar novos pacientes, novos tickets. E, por outro lado, o paciente também entender que o médico é um ser humano, né? Ele tem sonhos, ele quer viajar, ele quer também proporcionar algo melhor, quer ter uma clínica, um consultório mais estruturado e que, com o tempo, o valor, né, de investimento vai aumentando, né? Mas, assim, eu queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre essas expectativas do resultado, né? A gente falou um pouco dessa valorização do valor do procedimento, mas tem a expectativa, né? Sim. Porque cada vez mais o marketing é mais agressivo na dermatologia e mais competitivo. Chegam novas máquinas, novos procedimentos, e aí a propaganda ela vem forte, né? Exato. Com influenciadores, com resultados, com garantias de mudanças radicais. E aí a gente encontra os excessos, né? A gente tem as pacientes que querem ter uma transformação radical, querem ter o rosto da influencer do momento. Como você fala para paciente assim, olha, esse procedimento cabe para você nesse momento e esse aqui não é o ideal? Esse é um ponto muito delicado também, né? Porque tudo é a forma com que eu vou falar e a forma com que o paciente vai receber. A gente tem que entender também que não é todo paciente que entende isso bem. Tem alguns pacientes até que ficam chateados comigo. E eu não fico chateada se eu for indicar para você 1 ml e você brigar comigo e falar que quer 2. Tem paciente que chega querendo fazer 2 ml já numa boca e eu falo que não, porque faz compressão de vaso e que é perigoso e que a gente tem que fazer uma construção daquele lábio. Então, fazer o paciente entender isso também é difícil. E a gente vive num meio muito digital, onde a gente quer o rosto da amiga, a gente quer o rosto daquela celebridade e a gente está disposto a pagar o preço que for para poder ter esse rosto. Então, assim, fazer o paciente entender que aquele procedimento talvez não seja o melhor, talvez não seja o indicado e fazer ele ganhar confiança em mim, entender que o melhor procedimento é aquele que eu for indicar e que tem que ser cauteloso e aos poucos, é um trabalho muito difícil. Então, é um trabalhinho de formiguinha, né? Eu falo para os pacientes, vai dar certo, confia, até porque você confiou o seu rosto em mim em relação a tudo, em relação à dermatoscopia. Então, né, descartar a lesão de pele, igual a gente falou no início, que acho que isso que é um grande insight, um grande diferencial do dermatologista hoje. Principalmente, até entrando nesse ponto, em áreas que não são muito fotoexpostas. Então, assim, quem que consegue hoje em dia ficar olhando as costas? É muito difícil. Então, às vezes, eu estou fazendo um botox, eu bato o olho ali e já pego uma lesão suspeita. Eu já encaminho para biópsia, a gente faz o histopatológico, então ele ganha confiança em mim. Então, até entrando um pouquinho nesse ponto, é muito importante você passar essa segurança para ele, entender que nem todo rosto é igual, que tem procedimentos que vão ser bons para você, mas também tem outros que não. E tá tudo bem, vai ficar bom na medida que tem que ser, na proporção que tem que ser. Eu acho que é por aí, né? Eu acho interessante isso que você falou de que nem todo rosto é igual, nem todo resultado é o mesmo. E aí a gente entra naquele lado abstrato, né? Os limites entre a beleza e a naturalidade. Porque, assim, o que pode ser bonito para mim, pode não ser para você. E o que eu acho natural, você pode não achar. Exato. E aí eu vejo que o mercado, né? É notório isso, a gente passou por uma reviravolta que muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? A gente veio uns anos muito focado no excesso, os rostos muito padronizados, né? E agora esse excesso está perdendo espaço,
né? Cada vez mais, não só as influenciadoras, mas as próprias pacientes agora estão buscando a busca incessante pela sofisticação. Exato. E quando a gente pensa no sofisticado, a gente pensa em algo mais natural, mais real, né? Mais original. Como que as pacientes elas estão chegando para você para essa transição, né? Voltando e não avançando agora, né? De repente, Exato. diminuindo um pouco dos procedimentos ou optando por outros caminhos para algo mais suave. Isso é um ponto legal, porque assim, os pacientes já chegam com foto. Então, eles falam, olha o que aconteceu com a Kim Kardashian, olha o que aconteceu com, sabe? Eles já mostram foto querendo que tá tudo bem, de 3 ml foi para 1 e que ficou bonito. E eu acho legal também quando trabalha com foto, até para elucidar, né? Entender também que o paciente vê que o natural tá ficando bonito. E isso que a gente está conversando é o Quiet Beauty, né? Então, muito se fala nessa tendência de que o mais natural, ele é o mais clean, ele é o mais elegante, ele é o mais sofisticado. E cada vez mais a gente vê essa busca pelo Quiet Beauty, que é o menos é mais, né? Então, assim, é legal você chegar para uma pessoa e falar, nossa, você tá tão linda, o que que você fez? É aquele deixa no ar, né? Aquele procedimento que a gente faz minimamente invisível, mas que fica lindo e a paciente também fica satisfeita. Então, o médico fica feliz, a paciente feliz. Eu acho que é legal. Está crescendo muito esse conceito. E assim, no teu instinto profissional, o que você acha que motivou essa mudança, né? Por que as pessoas estão agora realmente buscando algo mais clean, mais minimalista? E assim, isso não vem só da dermato, né? No marketing a gente enxerga isso em tudo, né? No consumismo. As nossas roupas estão mais minimalistas, o estilo de vida, eventos que a gente frequenta, tudo está indo para essa estética mais soft, né? Mais clean. Exato. Por que você enxerga que o mundo está caminhando para isso? Então, acho que as pessoas estão finalmente conseguindo entender a cobrança que as redes sociais estão trazendo. Então, acho que assim, antes a gente tinha uma cobrança de um peito muito grande, uma boca muito grande, um rosto muito trabalhado, muito avantajado. Eu acho que as pessoas estão finalmente dando conta de que o natural é também bonito e deve ser valorizado. Então, acho que as pessoas estão dando uma chance para isso, o que é muito legal. Então, a gente consegue trabalhar os procedimentos e deixando ele mais realçado de uma forma mais natural. Eu estou gostando de ver essa tendência. Eu também gosto. Porque, assim, até aqui no marketing, né, um dos propósitos do que a gente desenvolveu, a Crito, a gente fala muito sobre esse projeto da implementação da Quiet Communication, né? Sim. Que é a gente ter uma comunicação marketing sem excessos. Né? Claro, hoje a nossa especialidade é para o marketing de saúde, principalmente para médicos, que é o que a gente mais atende, mas a gente fala muito sobre o médico, ele não está confortável com o excesso da rede social. Então, nem sempre o médico ele está disposto a fazer aquela trend do momento, a fazer aquela dancinha, a fazer aquele apelo excessivo. E aí a gente tenta vir também com essa visão, né, profissional de mostrar que tá tudo bem. Sim. É claro, talvez se você fizesse, poderia ter um resultado, mas será que só o resultado numérico reflete o que é a tua autenticidade? Né? O que é a tua identidade? Então, a gente tem que priorizar isso, né? Eu acho que a palavra-chave de tudo é identidade. Exato. Porque a gente não pode perder a nossa identidade, nem na beleza, nem no nosso estilo de vida e principalmente nas redes sociais, que é o que a gente está falando aqui também, porque as pessoas, elas querem criar clones, né? E aí a gente volta sempre aquele looping da frustração, porque a gente quer imitar a pessoa, mas às vezes a pessoa ali na rede social que tá perfeita, linda, ela não ficou acordada de madrugada, ela não trabalhou, ela não atendeu, ela tá vivendo uma vida um pouco mais privilegiada. Então, a gente tem que entender que o nosso resultado, todas as nossas conquistas, eles vêm também de acordo com o nosso estilo de vida, né? E aí, eu queria te puxar um assunto bem legal, que a gente está começando a falar da vida real, né? E enquanto a gente está com o crescimento profissional, a vida real está acontecendo. E cada vez mais a gente está respeitando esse momento offline, fora das redes sociais. E aí, eu sei um pouquinho da tua trajetória nesse teu momento offline. No meio da ascensão profissional, veio a maternidade. Como que foi para você lidar com isso, né? Foi uma surpresa? Foi algo planejado? E como foi conciliar, né, a gravidez com essa ascensão profissional? E hoje, o seu filho ainda é pequeno. Como é lidar com isso? Uma das perguntas mais feitas para mim, assim, tanto em consultório quanto nas redes sociais. Doutora, como você consegue dar conta? É muito difícil. E eu não dou conta. Essa é a verdade. A gente tenta dar conta minimizando algumas coisas, né? Eu sempre fui muito workaholic. Então, eu sempre fui trabalho, desde 5 da manhã e chegava à noite em casa. Consultório, hospital, rotina. Então, assim, sempre foi muito turbulento. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre quis ser mãe. Então, assim,
quando foi super planejado, né, o B. Quando a gente falou assim, vamos engravidar? Vamos. A gente não imaginava a turbulência que ia vir depois. Mas a gente entende, né? Principalmente o puerpério é um momento muito delicado para a mulher. A gente tenta ali se reconectar com a gente mesmo. É um momento muito delicado, passa muita coisa na cabeça. A gente tenta esquecer um pouquinho o trabalho, mas ao mesmo tempo a gente vê que as contas chegam, os pacientes mandam mensagem e a gente fica naquele dilema. Caramba, eu quero também maternar, mas eu também quero trabalhar. É muito difícil. E o principal que eu achei foi a cobrança externa. Eu acho que é muito pitaco, é muita gente querendo dar informação, e isso a gente vê que tem um monte, né? Sim. Então, só quando a gente passa que a gente entende. Então, assim, se eu tivesse que dar uma resposta, eu não sei como é que eu consigo dar conta, é difícil, até em relação a relacionamento, né? A relação esposa-marido, que a gente tem que sempre consolidar. Sim. Aliar o marketing digital, fazer story, programar um feed legal, montar e-book, responder paciente, dar atenção para o B, que é a coisa mais importante que eu tenho nesse mundo. Então, é muito difícil. A gente tenta ali um caminho devagarzinho, mas no final dá tudo certo. E assim, você sente que na maternidade isso impactou também a tua vaidade? Porque assim, a gente tá falando muito aqui sobre beleza, mas por trás tem uma mulher real que também quer ser bonita, que também é vaidosa. Como é lidar também com essa pressão de que a gente falou lá no início de estar perfeita? Porque a gravidez não é essa romantização que as pessoas veem, né? Você começa a ter, às vezes, uma coisa na pele, às vezes um ganho de peso, às vezes você se sente que não tá bonita. Como você continuou atuando todos os dias, lidando também com esses processos internos? Nos primeiros 3 meses, assim, foi tudo muito difícil, né? Então, assim, estria gestacional, a dermato aqui é real, então eu tive estria gestacional, queda de cabelo, fiquei, assim, com os hormônios à flor da pele, fiquei muito estressada, muito nervosa. Ao mesmo tempo, por cobrança, né, da maternidade, tive dificuldade na amamentação. Então, assim, maternidade real como ela é muito difícil amamentar e as pessoas precisam entender isso, não só romantizar. Amamentar dói, é difícil, você já está num momento delicado. E aí, imagina, você ali no auge, na ascensão da tua profissão, quando você se dá conta de que você está com dor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E, ao mesmo tempo, você está ali regredindo, voltando atrás no teu trabalho. É um peso muito grande. Então, acho que entender também de que as coisas, né, vão passar e que todo mundo passa por isso e está tudo bem, é um grande diferencial. Maravilha. E, assim, você percebe, né, você sente que a visão dos teus colegas, né, talvez da tua equipe, de outros especialistas, seus médicos, parceiros, a visão deles de você como profissional mudou depois da maternidade? Muito, demais. Eu acho que, assim, na verdade, grande parte achava que eu não ia conseguir mais dar conta do auge, né, da ascensão profissional, da carreira e de tantos pacientes e procedimentos, tendo em vista o tempo que eu ficaria off, né, fora de casa. Mas eu acho que se você priorizar ali a tua família, se você entender que tá tudo bem, amor, eu vou sair um pouquinho mais tarde e o Bernardo vai ficar bem, dá tudo certo, entendeu? Dá para conciliar. É isso. E assim, por que eu tô falando disso, né? Hoje a gente vem falando aqui nos últimos episódios, Fernanda, que o crescimento sozinho ele é irreal. Exato. Né? É claro que você está ali de frente como protagonista, mas você tem uma rede de apoio. Sim. E, além disso, você tem as suas parcerias. Sim. Né? Você tem, às vezes, até profissionais da mesma área que você aprende, que você troca experiências, ou profissionais de outras especialidades que te indicam, marcas que estão ali por trás. E hoje é indiscutível que a dermatologia é uma das especialidades mais cobiçadas pelas marcas e os laboratórios. Em que momento você entendeu assim que as parcerias médicas, montar essa rede de apoio seria válido para a estrutura da tua carreira? Eu acho que isso é muito agregar valor à consulta, né? É isso que eu falo. Qual paciente que não ia gostar de sair com uma sacolinha recheada de Vichy e La Roche-Posay? Né? Até eu, é maravilhoso. Então, assim, hoje em dia eu tenho grandes parceiros que trabalham comigo, né? E vão no consultório. Então, eu tenho Profuse, eu tenho a Sheila, La Roche-Posay, Vichy, Principia. Eu tenho uma gama aí de parceiros grandes comigo. E que quando a gente trabalha com grandes parceiros, a gente traz um peso muito grande, né? Sim. Então, vocês acompanham, eu estou sempre indo nos eventos chamados por ele, eventos exclusivos, é sempre muito legal. Então, acho que indo além, quando eu libero a prescrição para o paciente saindo do consultório, cara, é muito legal o paciente sair com um retinol que eu já testei, que eu gostei e que eu estou dando para o paciente. Sim. Então, acho que esse retorno que a marca me traz é muito bom, porque eu acho que agrega muito mais a consulta também. E o paciente sai super feliz, né? Sim. É muito e bom. assim, eu acredito que como você tá com grandes marcas, vem nos bastidores também marcas menores te oferecendo coisas.
Como que você faz essa curadoria de assim, poxa, essa aqui realmente eu posso aceitar, essa aqui eu acho que não é interessante, como dizer não? Tem marcas, você já passou por uma experiência assim, de repente uma marca que te ofereceu algo que realmente você não achou legal? Porque às vezes quando a gente vê só a divulgação, né, Exato. principalmente quando a gente compara com influenciadores, Sim. que a realidade do médico é bem diferente, mas a gente pensa que a pessoa está ali sendo paga para aquilo, e o médico não é esse caso. Ele está, de fato, buscando algo interessante para a saúde do paciente. Como que você faz essa curadoria de saber realmente o que é bom, o que não é bom? Você usa tudo? Tem algo que você acha que realmente não vale a pena? É, exatamente. Eu acho que assim, sempre a gente tem que testar um produto com embasamento científico, né? Por Uhum. que eu tô usando aquele retinol? Por que eu tô usando aquele protetor solar? Ainda mais protetor, né? A gente tem N protetores no mercado. Sim. Só que eu acho que a partir do momento que a gente tem um bom estudo científico, um bom embasamento científico, e a partir do momento que eu testo, eu falo para os pacientes, é bom, é porque eu testei, Sim. tenho paciente que testou, então tem retorno bom disso. Eu acho que estudos falam muito a favor, né? É muito importante. E o teste, né? Tanto em mim quanto nos pacientes e o feedback que eu tenho. Agora, já tive muitas grandes e até pequenas empresas que não me dei bem, né? Não achei que foi um resultado esperado. E o falar não, que você falou agora, é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa muito difícil para falar não para as pessoas. Eu tenho medo de magoar, eu tenho pena, é o meu jeitinho, isso é muito difícil. Então, acho que falar que talvez não seja no momento que eu vá usar, né? Aquele corte um pouco mais delicado, Sim. e aí a empresa entende. Eu acho interessante você trazer isso do conhecimento científico, porque Sim. é a resposta-chave de tudo, né? Porque, às vezes, mesmo que você use, também não é uma garantia de que vai ser perfeito para paciente, porque cada pele, cada pessoa vai ser uma, né? Então, assim, é importante, né? E, às vezes, a paciente, acredito que chegue, eu quero esse... O que você acha desse aqui que a fulana de tal tá usando? E, às vezes, não teve uma testagem, quando você olha ali o rótulo, Exato. os componentes não são tudo aquilo que tá tendo aquela propaganda, né, em excesso. Uhum. E assim, mas os outros especialistas, eles às vezes têm uma admiração por você aí, né? A galera deve comentar: caramba, você tem muita parceria. Como é lidar com esses comentários? Chega a ser até engraçado, né? Tem paciente que fala assim: eu imagino o seu banheiro, doutora, imagina a quantidade de gaveta que tem de produto ali dentro. E eu te falo, gente, até eu mesmo me perco. Mas eu sou uma médica tão boazinha que eu dou para os pacientes. Eu dou produtos originais. Meus pacientes aqui que estão escutando, né, vão acompanhar o podcast, sabem. Eu dou o produto original, porque eu acho legal. Eu acho que a gente recebe tanto produto, vamos dar também, sabe? Vamos dar uma oportunidade àquele paciente que está confiando no trabalho em você, que está investindo no procedimento com você, vamos agregar ainda mais, né? Mas, graças a Deus, tem muitos parceiros aí comigo. E qual dica você fala? Libera um pouco da tua estratégia, né? Compartilha aqui com o marketing. Para outros profissionais, né? Ou até pessoas iniciantes no mercado, como conseguir bons parceiros? Como conseguir bons acessos? Estar em bons eventos com boas marcas? Qual é aí a chave para conseguir essas marcas? Eu acho que a chave de tudo é uma boa comunicação, né? A partir do momento que você está ali muito bem vestida, né, muito bem empoderada, e isso, inclusive, pode trazer pré-julgamentos para você. Eu acho que quando você abre a boca, você muda tudo, né? A pessoa vê o seu jeito, a pessoa vê como você fala, vê que você é humilde, vê que você é humana. Eu acho que a dermatologia traz muito status, mas eu acho que poucos conseguem ter humildade, conseguem conversar, conseguem entender que a gente traz um preço muito alto, mas a gente também é muito acessível, a gente é muito humilde, somos seres humanos, né? Sim. Então, acho que a chave disso tudo é comunicação. Ter um bom relacionamento com os parceiros, boas prescrições, então manter ali sempre, né, toda semana, ver que você é um bom colaborador, que você está mantendo a marca ali sempre ativa. Eu acho que isso só agrega. E no meio disso tudo, acredito que nessa comunicação venha a imagem também, né? Porque, assim, hoje é inegável que a imagem, ela faz parte do tratamento e ela faz parte da consulta médica, né? O paciente, ele não chega mais hoje, ele não quer encontrar aquela médica descabelada que acabou de atender 20 pacientes. Ele quer se sentir seguro, né? E já tem inúmeros estudos falando sobre isso, que, de fato, a nossa imagem impacta na expectativa da pessoa, né? Ela quer sentir que você tem ali um zelo pela tua roupa, pelo teu cabelo, pela tua pele, que você tá ali, de fato, plena, né? Que você tá ali entregue para aquele momento e não naquele desespero, tipo, no telefone, arrumando as coisas. O paciente sente isso, né? E qual é a tua percepção quando chega no consultório? Exatamente disso, né? Quando você entrega isso, você sente que realmente faz diferença? A paciente se inspira no teu visual, na tua forma de falar, na tua elegância.
que as pacientes estão falando sobre isso? Até pra gente motivar outras pessoas a terem essa conduta, né? Sim. Eu acho que, assim, não só na dermatologia, mas em grandes áreas também, né? Muitos colegas médicos, é sempre uma pauta que a gente fala sobre isso, né? O que leva um paciente a ir no teu consultório e falar, nossa, eu adoro a minha dermato? Com certeza, ela tá bem vestida, ela tá falando bem, ela tá com a unha bem feita, ela tá com um acessório ali ou outro. Então, você traz uma imagem de zelo, uma imagem de cuidado. E é justamente o que a dermatologia vai trazer, né? Zelo, Sim. cuidado para a pele, para o corpo. Então, é aquela paciente que fala, nossa, eu adoro a minha dermato, ela é sempre tão bem cuidada, por que eu também não posso ser? Sim. Acaba sendo uma fonte de inspiração, né? Então, acho que a dermato anda muito aliada com isso, né? Com o cuidado nosso com a pele, nosso eu interior, né? E assim, eu costumo dizer muito para as pessoas que isso é cultural, né? Sim. O médico, desde que ele é médico, desde que a profissão existe, ele tem essa skin do poder, né? As pessoas realmente, não vamos discutir aqui o que leva a isso, mas as pessoas realmente colocam o médico acima, né? Ele tem um conhecimento, ele tem ali um poder que as pessoas admiram isso. E aí era inegável que quando a gente chegasse nas redes sociais, os médicos eles começassem a entrar nesse cenário, né? Porque antes o que a pessoa admirava no consultório, ela quer admirar no dia a dia dela. Exato. Então, assim, o médico ele tem, assim como os professores, né? A gente são os cargos de poder, Sim. a gente se inspira mesmo, né? E a gente de fato impacta na vida das pessoas. Eu imagino que você tem essa sensação, né? Essa realidade de que às vezes o paciente ele chega muito mais para uma consulta psicológica do que para um atendimento. Sim. E como é também oferecer essa escuta? Porque, assim, a gente está falando em outro episódio aqui que o luxo é tempo, né? Hoje o luxo é qualidade. A gente quer ter tempo de escuta, Sim. a gente quer se sentir acolhido. Não é só a qualidade técnica, é também um acolhimento. Exato. E eu vou adorar falar sobre esse ponto, porque todos os pacientes aqui sabem que os meus atendimentos eu falo que é um divã. O paciente senta e ele fala da vida toda. E eu amo escutar. Eu acho que isso que é um diferencial. Porque eu acho que é ali que você pega alguma coisa que o paciente queria te falar, mas talvez não teve coragem. Exato. Ou então um olhar meu diferente, né, para isso, né, para aquela situação. Então, eu acho muito bacana você... Isso é um conceito da medicina, né, que a gente traz desde a época lá da nossa graduação. Entender o paciente como um todo. Então, não é você sair atropelando e sair jogando procedimento e falar que aquela queixa acabou e chamar o próximo. Não. Você entender que ele é uma pessoa, um ser humano. Às vezes, ele traz batalhas ali que ele confia a você, ele confia no médico. Então, eu acho que é bacana e eu acho que todo médico deve ter aquele tempo ali precioso para aquele paciente. Ele tirou um tempinho para ir lá, para confiar aquilo em você. Então, aquela horinha que seja mais preciosa do dia para ele. Sim. Ele tá indo feliz, porque ele tá indo te contar alguma batalha dele. Então, acho que é o olhar além, né? Eu acho que é um E eu diferencial. falo muito para os nossos clientes também a importância de você valorizar o tempo que você está com o paciente. Porque, às vezes, a pessoa te valorizou tanto que ela veio de longe, ela veio de um outro bairro, às vezes ela ficou 40 minutos, 1 hora naquele percurso. Exato. Será que é justo Exato. você receber aquele paciente, ficar 5, 10 minutos, olhar, laudar, tchau? Será que é realmente justo? A pessoa vai gastar 10 vezes mais o tempo para ir, para voltar? E será que depois ela realmente vai te valorizar? Né? É claro que a gente tem as condições que o médico está inserido. Às vezes é um médico que está atendendo um plano de saúde, que é um outro tipo de logística, mas principalmente aqui falando de um atendimento particular, a gente tem que respeitar também, né? Tem que ser ético com o tempo, com a conduta do paciente. Sim. O que você sente, assim, os pacientes, eles estão cada vez mais querendo tempo, né? E como você também traz esses pacientes de volta? Como que você mantém eles? Porque eles não vão estar ali todo mês, toda semana. Mas como que você mantém o vínculo, né? A rede social te ajuda nisso. Sim. E aí, como que você está sempre falando com esses pacientes? Isso também é um ponto bem bacana, né? Porque, assim, eu tenho muito paciente não só do Rio, mas eu tenho pacientes que falam... A gente faz até um protocolo que é o Beauty Care para eles. O que é isso? Paciente que... Petrópolis, Campos, Teresópolis, paciente que 1h30, 2 horas do Rio, já está aqui. Então, imagina, o paciente perdeu o tempo todo para poder estar comigo. Por que eu vou liberar ele rápido, né? Sim. Eu tenho que, no mínimo, dar valor, até porque isso me engrandece de alguma forma para esse paciente, né? E ele confiou a mim, sair da casa dele para poder ir lá, vir aqui para o Rio, para poder fazer procedimento, para ter uma consulta comigo. Então, acho que... Quanto mais tempo eu escuto, mais eu vou entender, mais eu vou aprender, tirar um proveito disso e vou ajudar ainda mais. Então, eu consigo ter um olhar mais amplo ainda. Agora, em relação a manter esses pacientes, acho muito importante também uma boa conversa com a secretária, uma boa conversa, assim, de você estar ativo também nas redes sociais, né? Ele mostrar sempre aquele engajamento.
mostrar que você está sempre com os updates, né? Sempre atualizado, para ele cada vez mais ficar seguro de você e ele voltar. Então, acho importante criar esse vínculo junto do paciente. Porque o paciente, ele também é uma pessoa real, então ele percebe quando você está se aperfeiçoando, ele percebe quando você está investindo. E assim, essa busca pela imagem, ela também tem um lado negativo, né? E eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso, porque tem profissionais que se utilizam disso, né, como estratégia acima da técnica, né? E aí utilizam o marketing a seu favor. Então, às vezes, a gente encontra casos de profissionais que estão com o melhor look, a melhor clínica, eles têm o melhor investimento, mas aí eles não têm, não necessariamente, o melhor tratamento. Exato. A gente falou aqui sobre conselhos para os profissionais, mas eu queria que você desse também um conselho para os pacientes, né? Como que você encontra um médico de confiança? Como encontrar um dermatologista que você vá confiar? É claro, a gente não pode resumir um profissional a um currículo, mas como que você se sintoniza? É esse aqui que eu vou fazer a minha consulta. Não vale propaganda. É verdade, difícil, né? Eu sempre falo para os pacientes, né? Busquem o profissional que vocês estão confiando. Entra lá no site do CFM, procura o CRM do médico, vê a profissão dele, né? O cargo que ele tá, toda a trajetória dele envolvida. Se não for um médico muito, assim, de postar em redes sociais, tá tudo bem também. Eu acho válido dar uma chance. E eu sempre entro nesse ponto, né? Eu, por exemplo, tenho uma mãe oftalmo, minha família toda é oftalmo, né? Eu fui a ovelhinha negra ali da família para dermato. Então, assim, minha mãe nunca vai ficar fazendo dancinha de TikTok. Minha mãe com 60 a mais, imagina. Não, ela fala para mim, fala, Fê, como você consegue? E é isso que a gente estava entrando no ponto mais cedo, né? A busca aí hoje em dia, essa geração Z que a gente chama muito de mídia, né? De redes sociais. Então, acho que assim, busque um bom profissional. Saiba se ele é capacitado para poder ver teu caso, se ele sabe, se ele tem aquele treinamento, aquela tecnologia, a graduação que ele fez, os cursos, os hands-ons, eu acho que isso tudo é um grande diferencial. Assim, a gente fala muito, a beleza, ela é importante, né? Sim. Mas a gente precisa ter a nossa saúde por inteiro, né? E quando a gente fala de saúde, a gente fala da mente também, né? Porque muitas vezes os pacientes e os próprios médicos, eles resumem a beleza aos procedimentos, mas às vezes você pode ter ali o melhor procedimento e você vai continuar não se sentindo bonita, né? Até uma brincadeira assim, chula, que a gente às vezes fala assim, o feio bonito. Porque às vezes a pessoa, ela pode não ser atraente fisicamente para você, mas é uma pessoa tão legal, tão bacana, tão alto astral, que você enxerga a beleza real da pessoa, né? E assim, como que a gente traz essa mensagem, né, da importância? É claro, por um lado, você tem que saber vender sim o teu serviço, saber vender o teu procedimento, mas a paciente, ela também precisa entender que a beleza não é só isso, né? Ela precisa cuidar da mente, ela precisa cuidar da autoestima, do emocional, e os próprios profissionais também, para que eles não se percam nesse processo da vaidade, né? Como que você está ali no teu dia a dia reciclando esse teu mental, esse teu equilíbrio entre ética, vaidade, venda, marketing, como tentar encontrar o equilíbrio de uma forma saudável? É bem difícil também essa pergunta, porque assim, cada vez mais eu vejo profissionais perdidos, e essa é a verdade. Tem profissional ali que quer vender a qualquer custo um procedimento, que quer colocar o preço da consulta lá em cima e já sair entubando os pacientes de procedimento. E não é bem assim. Às vezes, aquilo que a gente entrou nesse ponto, né, falando de saúde mental, o paciente ele vai lá para poder contar uma história de vida dele, para contar uma coisa que ele não está legal, ou então alguma batalha que ele esteja passando, e aí ele tenta minimizar isso com o procedimento. Então ele fala, ele cisma que ele quer colocar um botox, ele cisma que ele quer melhorar o ângulo da mandíbula, porque é uma forma dele talvez se sentir melhor e se confortar frente a alguma situação que ele esteja passando. Então, acho que é aí muito o olhar médico, né, na hora, esse insight que a gente fala. A partir do momento que eu entendo que, não é só esse procedimento, ele tem alguma condição por trás, e aí a minha obrigação é intervir e ajudar, é um grande diferencial, né? Exatamente. E assim, a gente falou no início sobre o peso do espelho, né? Muitos tópicos também sobre esse fardo do espelho, o peso real disso, né? No mundo real. Mas, por outro lado, a gente tem o brilho do espelho, né? Assim, eu costumo dizer que os teus resultados, eles são reflexos também do teu propósito. Então, assim, o médico, quando ele consegue ter uma constância, constância é um termo que a gente usa muito no marketing da rede social, que é você conseguir se manter
ali em qualidade, se manter em atendimento. Uhum. Mas quando a gente pensa na constância do consultório, você manter um bom atendimento, um bom tempo de qualidade, uma secretária gentil, um ambiente limpo, organizado. Quando você mantém isso, com o tempo, isso vira espelho do teu consultório, o espelho da tua marca, né? Da tua autoridade. Então, Exato. assim, a gente nunca pode subestimar. É igual eu falo, assim, sobre restaurante. Você pode ir no restaurante, a comida pode ser incrível, vai te dar vontade de voltar 1000 vezes. Mas se você voltar no dia seguinte e a comida não tiver o mesmo gosto, perder a qualidade, não adiantou de nada Uhum. aquele primeiro dia ter sido maravilhoso, né? A gente tem que saber manter Sim. a qualidade. O que você acha disso? Isso é muito importante. Manter a qualidade também é muito difícil, porque isso também exige tempo. Reuniões mensais, fazer um briefing com a equipe, porque onde a gente pode melhorar? Né? Avaliações no Google, cada vez mais importantes, para a gente ter um retorno do paciente, o que ele achou disso, o que ele achou da clínica, o que ele achou da secretária, o que ele achou daquele pré-atendimento, o que ele achou do pós. Então, sempre, principalmente pós-procedimento, né? Sempre aquele carinho de, e aí, como é que foi a consulta? Foi tudo bem? Gostou da experiência? Eu acho que, de fato, é uma experiência, porque o paciente entra no consultório, ele é acolhido, ele é abraçado. Então, é o cafezinho, é o cappuccino que ele toma, é aquele menu que a gente sempre tem na clínica, é o bolinho do dia. Então, assim, tudo isso, além de agregar valor, e a gente entra em questão de tickets, né, que a gente estava falando mais cedo, eu acho que é um diferencial para o paciente. Eu acho que ele se sente cada vez mais acolhido, mais abraçado, e manter isso constantemente é um diferencial para o médico e para o paciente, né, que está sempre ali conosco. Eu adorei. Eu também. Olha, a gente está chegando quase no final. Meu Deus. Mas, assim, eu acho que o principal desse episódio é a gente entender que, no fundo, tudo se conecta, né? Sim. É a nossa vaidade, o nosso profissionalismo, a nossa ética, o nosso estilo de vida, a nossa pessoalidade. A gente passar realmente a entender por muito tempo, até quando a gente fala de Instagram, muitas pessoas chegam assim para mim, Cris, eu vou ter um perfil pessoal e um perfil profissional, vou separar, vou manter os dois. É claro que cada um tem um direito, mas assim, cada vez mais a gente entende que o mundo é real. Exato. Né? Ele é menos artificial. Então, as pessoas, elas querem saber quem é você ali. Uhum. Elas vão admirar o teu trabalho, mas elas também vão engajar quando você fizer uma viagem, quando você tiver uma conquista pessoal, quando você casar, quando seu filho fizer a festa de 1 ano. Uhum. Então, assim, eu acho que é legal também os médicos, eles começarem a se abrir mais, né? Há uma exposição saudável. É claro, todo mundo tem um limite da privacidade, mas também saber se abrir, né? Hoje você se considera, assim, 100% exposta a um livro aberto? Ou ainda tem coisas que você não conta 100%? Eu não conto tudo 100%, mas eu digo que o meu Instagram ali é a minha vida aberta. Meu Deus, todo mundo sabe de tudo. E tá tudo bem também. Hoje em dia eu aprendi a lidar melhor com isso. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui muito de expor a minha vida, né? Em relação a tudo. Isso também trouxe muitos problemas. Não achem que tudo é mil maravilhas, né? Do mesmo jeito que a gente tem pessoas queridas, a gente também tem pessoas que não vão torcer pelo seu sucesso. Sim. Isso acontece com todo mundo, né? Infelizmente. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso cada vez mais e entender que isso não pode impactar no teu trabalho, né? No jeito que você quer cada vez mais crescer e almejar alguma coisa. Então, hoje em dia, sim, acho bacana quem fala, quero ver a doutora Fernanda fora do consultório. Então, eu lá nos restaurantes, eu viajando, eu com o Bernardo. Isso complementa também a valorização do teu trabalho, né? Total, porque senão, total. você não acha que fica chato também a gente Exato. mostrar só trabalho? Exato, fica muito maçante, né? Acho que então, ver ali a doutora Fernanda fora do jaleco, acho que é muito bacana. Olha, pra gente poder fechar, a gente tem algo que a gente faz aqui sempre, que é a pergunta mais difícil da sua especialidade, né? Então, assim, eu acho que é uma pergunta, eu deixei hoje pro final, porque eu acredito que vai resumir tudo o que a gente conversou, né? Que é o equilíbrio. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente que seja global, tanto para pacientes, quanto para profissionais, quanto para recém-formados, estudantes. Qual é o limite, né? Como a gente encontrar a busca pela beleza natural, mas não se perder nos excessos, né? A gente conseguir, sim, encontrar uma forma de valorizar a nossa beleza, manter a nossa saúde, mas não se perder da nossa identidade, né? De quem a gente é. É claro que essa pergunta ela é muito abstrata, mas qual seria o recado que você deixaria para a gente fechar? Acho que se eu tivesse que deixar um recado aqui, né, uma mensagem bem
para a gente contextualizar tudo, que foi muito legal, que o papo super fluiu, seria vá com calma. Eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem o tempo certo para acontecer. E aí, entrando um pouquinho na parte dos recém-formados, né? Tenho muitas mensagens hoje em dia de pessoas que querem me acompanhar e fazer estágio e acham que é tudo mil maravilhas, e não é. E tá tudo bem se não for no início. Vocês têm que entender que o processo é devagar. É um caminho ali de formiguinha que a gente vai sempre nutrindo aos poucos. A gente tem que sempre ter um bom relacionamento ético com o paciente, sempre transparecer tudo, deixar de forma fidedigna. Então, assim, o termo também é muito importante, até para o paciente entender o procedimento que está fazendo, se respaldar daquilo. Então, ganhar confiança no profissional. E eu acho que cada vez mais entender, até entrando no conceito do Quiet Beauty, que é legal você estar bem cada vez mais de uma forma natural, que você não precisa pegar assim muito pesado nos procedimentos, não se espelhar muito nas redes sociais, nesses modelos, nessas influencers. Eu acho que assim, se você der valor a você mesmo, você já ganha muito, sabe? E você entender como você pode realçar esses pontos é melhor ainda. Então, acho que a mensagem final é essa. É isso. Adorei. Adorei. Foi ótimo. Gente, isso aqui é uma perfeita Dermo Barbie, gente. Foi maravilhoso. Espero muito poder agregar tanto para colegas Não, com médicos, certeza. para paciente, né, para quem está assistindo. E assim, a minha visão de tudo sobre hoje, né? Eu acho que foi maravilhosa essa participação. Complementou muito o que a gente vem construindo nos últimos episódios. Acho que as pessoas têm que enviar mais perguntas. Eu sempre falo isso, nunca é suficiente o tempo que a gente está aqui, mas eu acho que o importante é a gente se conectar com a essência da nossa mensagem, né? Do nosso propósito. É claro que quando a gente fala de beleza, a gente está falando muito também sobre futilidade, né? Uhum. E é ok também a gente querer ser fútil em alguns momentos. A gente pode sim ter uma vaidade. Ah, qual é o objetivo? Porque eu quero, né? A gente pode também ter o nosso querer, mas também respeitar a nossa saúde, né? Respeitar que nem tudo é pra gente, por mais que a gente gostasse, né? Que a gente quisesse, nem tudo vai se encaixar também, Exato. nem todo tratamento vai funcionar. E assim, a gente só não colocar essa busca, esse desejo acima da nossa saúde, né? Exato. Eu acho que é o principal. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, quem já nos acompanha, quem chegou por agora aqui. Então, aproveita para seguir a doutora Fernanda Beckmann lá no Instagram. Manda suas perguntas aqui no Instagram ou no YouTube. Esse episódio vai ficar disponível também, doutora, no YouTube e no Spotify, para quem quiser escutar. Uhum. Então, assim, foi maravilhoso ter aqui. Adorei. Obrigada muito pelo obrigado. convite, Cris. Espero que tenha sido muito bom e, de fato, complementou bastante, tanto para colegas médicos quanto para novos pacientes e seguidores. Muito bom. Isso. Um beijo e até o próximo episódio.